Olá, aqui é o Rafael Silveira e nesse vídeo hoje eu vou compartilhar com vocês uma dica que tem o potencial para triplicar a sua capacidade de comunicação na língua inglesa. E por comunicação eu quero dizer a sua capacidade de entender outras pessoas falando e a capacidade de se comunicar com naturalidade e eficiência. Olha, em primeiro lugar, antes de falar sobre a dica de hoje, eu quero falar o porquê eu decidi abordar esse assunto. Eu faço pesquisas constantes com a minha audiência. A minha audiência hoje engloba cerca de 60 mil pessoas que acompanham a fanpage do Inglês Agora no Facebook, para estarem atualizadas com os conteúdos que eu produzo. As pessoas que assinam o meu canal, estão na minha lista de e-mail, enfim, as pessoas que de alguma forma nos multicanais que a gente tem na internet acompanham o meu trabalho, as minhas dicas ou que já estudaram através de um dos meus cursos. Bem, eu faço pesquisas constantes com essa audiência porque eu estou interessado em saber qual é a sua maior dificuldade. Embora os mais de 10 anos que eu tenho como professor de inglês, online ou não, já tenham me dado uma visão bem apurada das principais dificuldades que a maioria das pessoas enfrenta. Mas eu faço questão de ouvir de vocês para que eu possa produzir conteúdo específico que possa ajudar vocês nas necessidades mais iminentes para desenvolver a sua capacidade de se comunicar em inglês. E essas pesquisas apontaram que o listening, que é a capacidade ou habilidade de ouvir e entender outras pessoas falando inglês, é uma das maiores dificuldades da maioria das pessoas. E é interessante que ela é a maior dificuldade porque justamente é a maior deficiência dos cursos de inglês. Isso não é por acaso, não é aleatório e não é que o listening seja um bicho de 7 cabeças. E eu vou te provar isso. Se você pegar uma criança de 4 anos de idade, uma criança americana ou britânica, ela vai, e eu conversar com ela em inglês, ela vai entender tudo que eu falar para ela. Mas possivelmente ela ainda não sabe ler ou escrever, então ela não vai entender nada do que eu falar se eu escrever num papel e colocar diante dela. Isso prova o quê? Isso prova que o listening não é necessariamente algo mais difícil de ser desenvolvido. Ele é apenas mais uma das habilidades que no caso das pessoas que estão tentando aprender inglês no Brasil, ela se torna uma dificuldade grande porque é a principal deficiência da maioria dos cursos de inglês que eu conheço. Por que a principal deficiência? Se você observar, a maioria das pessoas que tiveram algum contato com inglês, e talvez, muito possivelmente, você também, essas pessoas conseguem identificar algumas palavras, identificar alguns termos escritos, ou até mesmo eu conheço pessoas que conseguem ler um artigo inteiro de jornal, de revista, lendo, olhando para as palavras escritas, mas elas não conseguem entender o mesmo conteúdo de comunicação se isso for falado para elas, ou seja, elas entendem lendo, mas não ouvindo. Talvez essa seja também a sua dificuldade. Isso é gerado por um método de ensino ou por estratégias de aprendizado que priorizaram o aprendizado visual. Então, como ela tem uma memória visual das palavras, é possível que ela vai identificar a palavra vendo, mas ela não vai identificar a mesma palavra ouvindo. Ela vai identificar, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, uma palavra bem simples. Book, book.
Então é possível que se eu falar essa palavra no meio de uma frase mais rápido, e o mais rápido não quer dizer necessariamente rápido, mas quer dizer que eu estou falando naturalmente, numa cadência natural, ela vai ter dificuldades para identificar essa palavra. Mas se ela ver escrito book, B-O-O-K, ela vai entender, porque a memória da palavra, a memória de vocabulário é uma memória visual e não auditiva. Bem, e como então a gente supera isso? Como a gente faz para poder superar esse tipo de dificuldade? A forma mais eficaz e mais eficiente de superar essa dificuldade, não só de superar esse problema, mas de desenvolver a capacidade de falar, de se comunicar, de entender outras pessoas, é investir em treinamento auditivo. Treinamento auditivo significa input de qualidade. A palavra input significa entrada, entrada de qualidade do idioma. Significa você ter contato com o idioma de forma auditiva, ouvindo o que está sendo dito e internalizando a fonética, os sons, e isso pode ser feito de várias maneiras. Os cursos de inglês normalmente fazem isso através de um CDzinho e, embora isso seja eficiente, nem sempre é dada devida atenção e muitas vezes as pessoas acabam esquecendo de fazer, e aí a culpa não é nem do curso de inglês, a culpa é da própria pessoa que não está dedicando ou dando a devida atenção ao desenvolvimento dessa habilidade. Às vezes a pessoa gasta 50 minutos fazendo um exercício de complete aqui, ligue as colunas, esse tipo de coisa que não vai desenvolver muito pouco a capacidade de comunicação dela e gasta pouco tempo com atividades de treinamento auditivo, que são atividades que vão fazer você se comunicar com mais naturalidade, com mais eficiência, entender melhor o que as pessoas estão falando. Você pode fazer isso de várias formas. Você pode fazer isso se você não tem nível nenhum de inglês, você não sabe nada de inglês, é possível que aulas temáticas e contextualizadas, como as que existem nos cursos de inglês, como algumas aulas que eu disponibilizo no meu curso, no nível iniciante, vão te ajudar. Se você já consegue desenvolver um pouco mais, você pode aproveitar isso para fazer esse treinamento auditivo fazendo coisas que você gosta, como ouvindo músicas internacionais da sua preferência e também assistindo séries de TV, assistindo filmes. É lógico que você muito possivelmente não vai conseguir entender tudo no exato momento que está sendo falado, mas isso é normal. Esse é um processo natural. O melhor exercício é que você pegue um filme, se você já tem um nível pelo menos intermediário, pegue um filme que você já tenha assistido em português, você conhece a história, a trama, e aí você vai colocar o áudio em inglês e a legenda em inglês. E eu recomendo que não seja um filme muito acelerado. Filmes de ação como The Fast and the Furious, Velozes e Furiosos, costumam ser muito rápido, então é difícil mesmo entender. Pega um filme numa cadência mais legal, não sei qual a sua preferência. Se você já assistiu Titanic 10 vezes, assista a 11ª em inglês com o título, os subtitles, que são as legendas em inglês, e o áudio em inglês, e aí você vai fazer a associação visual com a associação auditiva. Na música, mesma coisa. Não se preocupe em pegar a tradução da música. Você não está treinando o significado, você está treinando o seu ouvido. Você vai pegar a letra da música
e vai botar ela para tocar diversas vezes e ali você vai conseguir fazer associação de fonemas, de sons, de palavras com sons. Depois você pode até pegar a tradução, se você não sabe, e dar uma conferida, tá certo? Se você não tem nível nenhum, se você não sabe nada de inglês, o ideal é que você faça esse treinamento auditivo através dos contatos que sejam mais confortáveis o possível para você. Existe muito vídeo gratuito no YouTube, existe aulas de inglês, é lógico, e existe, se você conhece alguém que fala inglês, você pode fazer essa interação praticando ali, focando bem na audição, porque é assim que nós aprendemos, pessoal. Assim as crianças aprendem a falar inglês do zero, ouvindo e a partir daí começando a desenvolver a sua comunicação. Essa dica que eu estou dando para você, se ela for seguida, se você implementar isso que eu estou falando para você, você vai sentir um avanço muito rápido dentro de um período de espaço de tempo curto. Você vai avançar bastante em pouco tempo se você tiver alguma disciplina para colocar isso em prática. Essa dica, né, para você desenvolver essa parte do investir em treinamento auditivo, ela vai te ajudar a evoluir, e é lógico que ela sozinha não tem o potencial para fazer você falar inglês de uma hora para outra, mas vai somar bastante para juntar as pedras, as peças do quebra-cabeça para que você possa desenvolver a sua capacidade de comunicação na língua inglesa. Eu procuro sempre todas essas dicas que eu passo para vocês colocar em prática nas aulas temáticas contextualizadas que eu desenvolvo para as pessoas que estudam no curso exclusivo que eu tenho, Propulsão para a Fluência, e ali a pessoa consegue desenvolver a partir da onde ela está, sem a necessidade de memorização, sem a necessidade de estudos metódicos de gramática, de uma forma bem mais natural e intuitiva em um espaço de tempo reduzido. Então eu procuro colocar isso em prática nas aulas que eu desenvolvo, porque eu sei o potencial que isso tem para fazer você se comunicar em inglês, que é o nosso objetivo. Ninguém está aqui para poder aprender inglês em 10 anos, mas não acreditando que existe uma mágica ou uma pílula mágica, porque ela não existe, mas sabendo que fazendo as coisas da forma correta, a gente pode economizar tempo e esforços e ter resultados bem mais satisfatórios para alavancar o nosso crescimento por meio da comunicação em inglês, que é imprescindível no mundo atual. Bem, essa é a dica de hoje e eu espero que você tenha gostado, tá certo? Um grande abraço do Rafael. I'll see you later. Bye bye.